Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Vamos para mais um módulo e agora com este tema aqui, ó, investigar os animais, e a gente vai dividir ele em duas partes, tá bom? Então, tudo começou com esta imagem, né? Brasileiros, né? Nossos dinos. Nós temos essa espécie com cerca aí de 8 metros de comprimento, esse paulista da região que hoje é Presidente Prudente é um nanico entre os grupos dos saurópodes, né? Ou seja, anda nas quatro patas, come planta e tem pescoço grande. Viveu entre aí, ó, 80 e 90 milhões de anos atrás. E nós temos este outro aqui, ó, que aí já é o nome, né? O nome não nega, que é o Pampadronaus barberena, né? Esses nomes científicos sempre aí confundem a nossa, né, dicção. Então, olha lá, o nome não nega, este dino viveu na área onde hoje estão os Pampas, lá no Rio Grande do Sul. E aí é uma das espécies mais primitivas do mundo, porque ele viveu aí, ó, há mais de 230 milhões de anos. Então, o que ele está dizendo? Que este aqui veio primeiro do que este aqui, tá? Então, existe aí é, uma grande janela de tempo entre um e o outro, né? Então, olha lá, como é possível, né, os cientistas descreverem essas características dos dinossauros, como tamanho, hábitos alimentares, como se movimentam e se reproduzem? Né? São perguntas que a gente vai descobrir aí ao longo, então, deste vídeo, né, ou do próximo. E aí, olha lá, nós temos lá o tópico fósseis, registro do passado. Então, como é impossível saber sobre a existência de espécies, de animais, de plantas e de outros organismos que foram extintos, né, ou extintas há milhões de anos? Tudo isso é possível graças à presença, né, dos fósseis. Então, olha lá, ó, isso aqui vocês já viram lá no primeiro aninho de vocês, né? Você viu que fósseis são restos ou impressões deixadas por plantas ou animais que viveram há muito tempo e ficaram preservados em rochas, gelo ou âmbar por milhares e até milhões de anos. Âmbar é uma resina, tá, pessoal? É um material vegetal, né? Que a planta ela libera, tá? E aí acaba então prendendo algo que possa, né, hoje ser encontrado e estudado. Um exemplo bem bacana que eu gosto de usar é lá no filme do Jurassic Park, o primeiro, né? Porque existe, acho que cinco, se eu não me engano, cinco ou seis, né? E de tempo em tempo eles estão sempre lançando histórias novas. Mas lá mostra bem facinho o que seria isso, né? Então são exemplos de fósseis, pedaços de ossos, dentes, chifres, ovos, conchas, sementes, troncos de árvores e pegadas também, tá? Os cientistas que estudam dinossauros e outros seres que viveram no passado são chamados de paleontólogos, né? Por isso a importância dessa profissão, né, dessa função. E aí, nessa imagem, ó, a imagem nós temos aqui, ó, né, o crânio, né, de um dinossauro. Então, estudando os fósseis, os paleontólogos investigam aí a história da vida, né, da Terra, e vão, né, aos poucos descobrindo quais seres vivos, então, habitaram o planeta e aonde eles, então, né, onde eles viveram. E assim vão criando, né, pequenas hipóteses sobre com essas características. E aí, então, eles conseguem verificar através dos fósseis o tamanho, né, o tipo de dentição, ou seja, daí vai indicar o tipo de alimento, se eles eram bípedes ou quadrúpedes, né, andavam com duas patas ou com as quatro patas e assim por diante. Então, por exemplo, pela dimensão dos ossos, os paleontólogos conseguem fazer uma estimativa do tamanho, né, do determinado animal. Então, a gente consegue ter essa proporção, essa questão. E aí nós temos aqui, ó, duas imagens, né? O fóssil da garra de dinossauro e ovos fossilizados de dinossauros. E aí também, além disso, a gente pode comentar sobre as pegadas fossilizadas, vão dar pistas se o animal era bípede, andava com duas patas, ou era quadrúpedes, que andava aí com quatro patas, né? Que era a forma de como se movia.
Hoje a gente sabe, né, que recorrendo, na verdade, à tecnologia, a programas de computador, é possível até então reconstruir virtualmente o corpo deste animal e simular aí os seus movimentos. Por isso que a gente tem então essa gama de filmes, de desenhos que trazem, né, dinossauros. Outros vestígios, como as placas ósseas, chifres, espinhos e garras, podem ser encontrados, né, e indicar que recursos o animal tinha então para sobreviver. Já os ovos, como aparece nessa imagem, esses ovos fossilizados, permitem aos paleontólogos descobrir como era a reprodução de alguns dinossauros. Então, os fósseis podem fornecer muitas informações sobre a vida, né, de representantes ou de espécies que viveram então há muito tempo. Por meio deles, os paleontólogos fazem observações, medições, comparações, né, e vão fazendo as classificações, vão tentando separá-los eles em grupos. Isso contribui então para a gente poder ter um melhor conhecimento, né? Então, dessa forma, os paleontólogos vão montando o que a gente chama de quebra-cabeça para tentar compreender como era a vida, né, no nosso planeta no período, né, que eles estão estudando, ou seja, há muitos e muitos anos atrás, aonde nem existiam seres humanos. É importante lembrar que a espécie humana, né, os seres humanos, nunca conviveram, né, com os dinossauros. Nós vivemos em épocas bem diferentes, tá bom? Aí nós temos então esse texto, olha lá, ó. Na maioria das vezes, os fósseis estão preservados em rochas. Depois de encontrar um fóssil, o paleontólogo fotografa e documenta sua posição. Em seguida, retiram o fóssil do local e o levam ao laboratório, né, ao laboratório de paleontologia, onde serão feitos, né, a limpeza e outros procedimentos para estudá-lo. Então, o texto está falando que quando ele encontra, né, o fóssil, né, na natureza, ali eles fazem muitos registros, anotações e depois eles levam para o laboratório. Muitas vezes é feito também um molde do fóssil, criando uma réplica. Essa réplica pode ser então exposta em museus. Então, olha lá, o que é molde? Molde é o nome dado, né, a uma peça usada para produzir cópias exatamente iguais a de um objeto, tá? E réplica é cópia perfeita de um objeto com base no original, tá? Então aí tem a diferença dessas duas palavrinhas. E por último, a gente, né, viu essas duas imagens, né? Que se eu não me engano estavam num exercício de vocês. Aqui, ó, a gente consegue perceber que o animal era bípede. Aqui a gente consegue perceber, por ter mais pegadas, que o animal então ele era quadrúpede, tá bom? Pessoal, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!